Olá e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se prepara, porque depois que você tiver o poder de mudar os seus padrões que você não quer ter mais e colocar outros padrões no lugar, desenvolver novos hábitos, novas habilidades e transformar eles de forma automática no seu dia a dia, você vai ter um referencial de potencial de atingir novos resultados e estar exposto a novos projetos, nova intensidade no dia a dia, sobre a qual poucas pessoas estão expostas. Então se prepare para absorver esse conteúdo e colocar em prática, que com certeza vai fazer toda a diferença para você. E para isso, fica até o final desse vídeo e além disso, dá um like e se inscreve nesse canal para eu estar trazendo mais conteúdos como esse, tá legal? Vamos lá pro vídeo. Muito bem, o nosso dia ele é completamente composto de hábitos, né? Nós acordamos, depois que a gente acorda, a gente vai lá, coloca uma blusa, veste a roupa, escova o dente, vai tomar café da manhã. Todos esses hábitos estão no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta de que eles estão presentes, né? Às vezes ir para o trabalho, essas coisas que a gente faz de forma automática, que a gente pensa em outras coisas e não precisa alocar nossa atenção para o que a gente está fazendo, e a gente pode considerar como um hábito, porque se tornou de forma tão automática, se tornou de forma tão intrínseca no nosso dia a dia, que a gente já consegue pensar em outras coisas enquanto a gente faz. Quando você estava dirigindo um carro, por exemplo, deve ter sido às vezes muito complicado prestar atenção, embreagem, ou mesmo se for carro automático, ter a noção de espaço dele, né? Você tem de alocar muito mais atenção, muito mais energia nos primeiros estágios iniciais. Depois que você já pega a prática através da repetição e do condicionamento, o seu subconsciente se adapta a essa nova realidade, você é capaz de exercer muito menos energia fazendo aquela mesma atividade. A verdade é que lá dentro, as conexões entre os neurônios que promovem essa atividade são fortalecidas, o que causa uma nova facilidade e menor gasto de energia para fazer essas atividades. Da mesma forma que nós temos os hábitos neutros que nós fazemos todos os dias, normalmente os bons hábitos que promovem bons resultados e bem-estar no nosso dia a dia, que é aqueles hábitos que a gente fala que a gente tem orgulho de ter, fazer atividade, nós também podemos ter maus hábitos que são cultivados por nós. Através do tempo, das experiências, nós desenvolvemos eles e eles ficam tão arraigados, eles ficam com raízes tão profundas dentro da nossa personalidade, em nós mesmos, que a gente às vezes tem dificuldade de tirar esses padrões e substituí-los por novos, que vão nos trazer mais resultados, né? Então, às vezes, você desenvolveu o padrão aí de não se alimentar da melhor forma possível, ou tem um padrão de realmente não fazer exercícios físicos, de não sair da zona de conforto para desenvolver novas habilidades, para adquirir novos conhecimentos. E talvez você possa estar se pensando, nossa, é tão difícil fazer isso, eu nunca vou conseguir, mas a verdade é que todos esses padrões eles podem ser substituídos, eles podem ser alterados ao nosso favor. Tá bom? A gente tem que tomar o controle do nosso cérebro mesmo, a gente não pode deixar as influências externas, a gente não pode deixar as coisas de fora desse mundo nos controlar, a gente tem que assumir o controle dessa máquina que a gente chama de cérebro. E muito bem, a gente pode fazer isso ao nosso favor, tomando efetivamente o controle desses padrões. E para que a gente faça isso, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura do nosso cérebro, como que funciona a formação de hábitos. E olha, um disclaimer aqui, isso não serve só para hábitos, isso serve também para habilidades. A gente pode desenvolver qualquer habilidade no mundo, não significa que porque você sempre foi ruim jogando futebol, por exemplo, que você nunca vai poder ser bom. Existe uma coisa que chama neuroplasticidade, ela tem a capacidade de aprender novas coisas o tempo todo, seja lá o que for que você esteja exposto. Tudo que você tem de fazer é realmente passar por esse período inicial que você vai ter de desprender muita energia para realmente aprender aquilo. Mas depois que aquilo ali se torna subconsciente, que aquilo vai de forma automática, você simplesmente aí teve o potencial de passar por todo esse processo. E é claro que não é fácil, né? Você teve que desprender muita energia, teve que passar por um processo que pode ter desprendido um sofrimento, não revelado as melhores sensações, mas no final de tudo o que sobra é o processo subconsciente, sobre a qual você pode começar a fazer isso de forma mais automática. Tanto que esses grandes atletas, essas grandes pessoas que fazem as maiores bizarrices aí, que a gente acha que é até superpoder, bem, na maioria, em 90% dos casos, com certeza não é nada mais que uma repetição feita milhares de vezes, sobre a qual o cérebro deles se condicionou a fazer aquilo de forma tão automática que eles nem mais pensam, eles só fazem, sabe? Então é um negócio muito doido assim mesmo. E como é que a gente faz para passar por esse processo? Para que você possa fazer isso, eu dividi esse processo em algumas partes, até comparado a um foguete, tá bom? Foguete, eu não sei se você sabe, ele é bem grande, né? Mas na verdade a parte que vai ficar no espaço mesmo é só o bico, é a ponta pequenininha.
E essa ponta pequenininha, ela representa realmente a formação do novo padrão. O resto tudo são os módulos que vão fazer o foguete sair da Terra. Já a gravidade que puxa o foguete para baixo é a força dentro do nosso cérebro que nos puxa para os padrões antigos e que nos dá uma certa resistência a substituir esses novos padrões. Né? É a força inicial, é a propulsão inicial que a gente tem de ter para sair fora da influência da gravidade da Terra e realmente poder navegar aí pelo espaço sideral com o nosso novo padrão estabelecido. Para que a gente possa ter esse primeiro impulso inicial, exatamente, a gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa ter em mente não só o hábito que a gente quer formar, o que a gente quer mudar, né? Então, por exemplo, eu quero começar a ir na academia, eu quero engajar com um novo projeto sobre a qual eu vou ter que trabalhar um pouquinho nele por toda semana. Eu quero começar a me alimentar mais saudável. Você vai realmente poder escolher o que você vai querer focar e principalmente o porquê. Qual é o motivo que você vai querer isso? O que isso vai trazer para você? Quanto mais forte o seu porquê, maior a sua propulsão inicial e maior também a sua vontade de continuar depois lá que você já tiver com o seu hábito. Então, ter um porquê forte é essencial. Depois que você já definiu o seu porquê, que você tem isso bem estruturado, você vai ter que realmente fazer um planejamento. Como é que vai funcionar esse novo hábito? Quanto de energia você vai ter que desprender por semana? Pois é, eu tenho um novo projeto, vou mexer com ele 2 vezes por semana. Aí você vai se adaptar à sua realidade. Porque às vezes nós costumamos pensar, só que nós costumamos pensar nas coisas e falar, eu preciso fazer, mas a gente não coloca na realidade. Então, de quantas a quantas horas você pode trabalhar nesse projeto? Como é que vai funcionar? Entende? Você realmente vai conseguir separar um tempo no seu dia para mexer com isso? Veja a realidade. E, é claro, afaste os pensamentos positivos e coloque-se tentando no máximo poder exercer aquela situação. E aí que você vai aproveitar para definir os 2 princípios formadores do hábito. Que primeiramente é a deixa, que é o que forma o início do hábito. E aí, pois bem, você define a sua deixa, o que te faz querer mover, qual que é o propósito que te move a fazer isso. Por exemplo, vamos supor que eu esteja acima do peso, certo? E eu queira entrar na academia, quero praticar mais exercícios físicos. Eu chego em casa e quando eu tiro a camisa e me olho no espelho, eu me vejo gordo e estou extremamente insatisfeito com o meu corpo. Isso me faz ter uma vontade incrível de querer fazer algum exercício, de querer me mover para acabar com essa dor que eu tenho, você entende? Então essa poderia ser uma ótima deixa para mim fazer exercício. Eu chego em casa, tiro a camisa, me olho e sinto satisfeito com isso, e isso me faz ir lá e fazer o exercício. Da mesma maneira, quando eu como demais, sinto que eu comi além da conta, pois é, ótima deixa, isso vai me fazer produzir alguma coisa, fazer um exercício para que eu possa sair dessa condição. Da mesma forma como pode ser uma dor, pode ser um prazer também a sua deixa. Você tem que realmente definir aí o que você acha que vai te levar a promover aquela ação. Depois que você promove a deixa, mais importante ainda, né? Você vai passar pelo processo de hábito e depois você vai ter uma recompensa. E essa recompensa ela tem que ser muito boa. Porque se você não tiver uma recompensa boa, você não vai conseguir sustentar esse hábito por muito tempo. Porque quando as suas recompensas são ineficientes, você tende, durante o processo, né, a visualizar mais o hábito em que você vai estar desprendendo muita energia e que pode não evocar as melhores sensações para você e desprezar a recompensa que está no final. Então pega alguma coisa que você gosta muito, pega algum sentimento que você vai sentir no final, algum sentimento de conquista, de prazer por ter feito o que você tem de fazer, ou simplesmente alguma coisa que você gosta muito de fazer, sei lá, vou assistir um episódio da minha série favorita, coloca aquilo no final. Assim você vai poder ir visualizar, fazer todo o processo da rotina, visualizando a recompensa no final, e acaba que a recompensa pode ser muito maior que a rotina que você vai passar. Isso aí vai te ajudar demais no processo, é parte essencial. Se você não fizer isso, você efetivamente não vai conseguir fazer o milagre de Deus. Bom, e aí agora você prepara o seu cérebro para passar por tudo isso. Porque muitas vezes isso pode ser algo momentâneo que você vai ter, uma vontade momentânea que você está tendo agora, e você pode ter um falso pensamento, pode ter a ilusão de que você vai passar o resto dos seus dias com esse impulsionamento inicial, com esse sentimento que você vai ter. Na verdade é que não. Na verdade é que o processo tende a ser doloroso, esse empolgamento inicial ele tende a passar. Então você tem que alinhar a sua cabeça com tudo isso, toda essa jornada que você vai promover na frente. Você tem que, às vezes, até deixar gatilhos, para que quando você não esteja nos melhores dias, nos dias mais animados, para você promover essa mudança de hábitos, você possa se lembrar. Então, eu deixei uma carta aqui com todas as motivações que eu tive hoje para fazer isso, e tudo que vai mudar na minha vida, eu vou pregar ela ali no dia que eu não estiver bem com essa situação, que eu não quiser
fazer, realmente eu vou lá e ler essa carta, isso vai me dar uma empolgação, eu vou voltar à ação. Você se autoconhecer, visualizar a sua jornada e preparar a sua mente para tudo que você vai passar é tão essencial quanto fazer todos os outros passos, porque tudo tende a ser mais difícil do que a gente acha que é na realidade. Quando você já tem a sua mente alinhada para tudo isso, você realmente já se prepara antecipadamente e já antecipa esses sentimentos para poder tratar eles na hora que eles chegarem. Depois disso, você vai agir mesmo, ação em massa, ação massiva, sobre a qual você tem de manter a regularidade. Se você não fizer o que você tinha planejado, se der um castigo, isso é muito importante, que aí você vai evitar de ter esse castigo, né? Vai ser uma forma de você evitar de se castigar, porque fazer o que você tem de fazer e ganhar uma recompensa vai ser muito melhor do que passar pelo castigo que você vai ter de levar. Então, pô, sei lá, dá R$150 para um amigo seu e fala, olha aqui, ó, tá aqui, eu vou correr todos os dias essa semana. Se eu não correr todos os dias, você pode ficar com o dinheiro. Claro que isso é um exemplo fictício, mas pega alguma coisa que seja substancialmente importante para você e defina como um castigo, para que você realmente faça o que você tem de fazer, se isso é importante para você, é claro. E você vai continuar repetindo isso por dias e dias e meses, e a verdade é que não tem um tempo específico que demora para gerar um hábito no nosso cérebro, tá bom? Dizem que é 21 dias, mas na verdade o nosso cérebro, cada cérebro é diferente, cada corpo é diferente, cada corpo responde de uma forma de acordo com diferentes estímulos, então não tem por que o tempo ser sempre o mesmo para todas as pessoas. Há pessoas que se adaptam, que formam hábitos com mais dias, há pessoas que formam hábitos com menos dias, mas a gente tem que saber realmente passar por esse processo. O hábito vai se formar naturalmente. E depois disso a gente tem de blindar todo esse processo que a gente fez aqui através da manutenção. Como é que vai funcionar isso? Você sabe, às vezes você já passou por isso muito bem. Você, por exemplo, começa a se alimentar de forma mais saudável, consegue criar o hábito, mas quando você já está lá no meio do hábito, ou quando você está quase criando o hábito, você simplesmente começa a esquecer daquilo que você está fazendo, começa a entrar na zona de conforto e de repente os seus antigos padrões todos voltam à tona e você começa com aquela alimentação ruim novamente. Então, olha, prestar bastante atenção nesses momentos em que você vai desviar um pouco do ponto e alocar a sua consciência de novo, para não se tornar algo automático, tá bom? E aí você faz a manutenção, volta com todo aquele processo, vai fazendo todo esse loop novamente, até que, de fato, o novo padrão se consolide no seu dia a dia. Tanto isso para padrões quanto para habilidades, né? Claro que habilidade, o processo pode ser um pouco diferente, você vai fazendo, você vai estudando, desenvolvendo e tudo mais, passando pelo processo de prática e naturalmente isso aí tende a tornar algo subconsciente seu. Depois que você tem o poder de fazer isso, de realmente mudar os hábitos que você tem, cara, seu potencial de substituir maus hábitos por bons hábitos, substituir maus mentalidades por boas mentalidades, tende a te dar um resultado muito exponencial, tá? Isso só funciona se for colocado em prática. Não adianta nada você ver esse vídeo, você vai ter a sensação de que você entendeu, você vai ter a sensação de que você consegue, mas olha, eu tenho certeza, se você não anotar, se você não botar em prática efetivamente e não entendeu realmente o quanto de energia você vai ter que desprender para fazer isso, você não vai conseguir passar por esse processo. Leve isso como um aviso, esteja engajado com isso e defina realmente uma motivação muito importante para você. Recomendo que você não tente mudar vários hábitos de uma vez só. Vai mudando um por vez, vai mudando, por exemplo, um por mês. E aí você vai passando por todo esse processo, e aí no outro mês você foca em outro hábito, no outro mês você foca em outro. Às vezes você vai falar assim, vai demorar um mês para fazer tudo isso. Vai, mas imagina aí 12 meses, 12 hábitos novos que você tem, completamente diferentes e que vai te proporcionar muito mais resultados e muito mais intensidade no seu dia a dia. Como é que vai ser você? Você vai ser praticamente outra pessoa, né? Porque às vezes se mudar um hábito já é muita coisa, imagina 12. É um negócio muito doido. A mente da gente é uma máquina poderosa, a gente só tem que saber efetivamente usar a nosso favor. Você realmente entende o impacto da sua mente no seu dia a dia e que você realmente pode controlar, assumir a cabine de controle sobre esse processo e você começa efetivamente a fazer isso, seus potenciais começam a se tornar extremamente limitados. Como dizia Napoleão Hill, tudo aquilo que a mente humana concebe, ela consegue atingir, né? Mas isso aí a gente tem de ter o potencial da ação e da mentalidade a nosso favor. E é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que possa ter gerado valor para você.
Tem o meu e-book aqui embaixo também, que pode ser bem útil nesse processo, chamado Quebrando as Barreiras da Emoção. Vou te dar uma série de ferramentas para você ter uma gestão emocional mestra. Se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva aí e um grande abraço.